Olá pessoal, vamos iniciar então a nossa terceira aula tratando sobre o tema gestão ambiental, ok? Então nessa segunda aula falamos aí sobre todas as licenças, né? Licença prévia, licença de instalação, licença de operação, não é? E também de ampliação ou renovação de licença de operação, ok? Muito bom. Então aqui vamos falar, ainda dentro do tema licenciamento ambiental, sobre os estudos ambientais, né, realizados normalmente lá durante a licença prévia, ok? O EIA, aí, né, Estudo de Impacto Ambiental. É um exame necessário para o licenciamento dos empreendimentos com significativo impacto ambiental, ok? Então, quando houver um empreendimento que tenha a necessidade dos estudos ambientais lá durante a licença prévia, será informado, né, quais são os documentos, que tipo de empreendimento é o seu e quais são os estudos ambientais que você tem que realizar. É exigido pelos órgãos competentes em atendimento ao estabelecimento, né, estabelecido na legislação vigente, né, segundo a Resolução CONAMA 01 de 86. O artigo 6º dessa resolução, né, o estudo de impacto ambiental, ele deve ser composto por 4 seções. Não é? A primeira delas, né, o diagnóstico ambiental da área de influência do empreendimento, análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, medidas mitigatórias, né, redutoras dos impactos negativos ou exclusoras, né, de qualquer tipo de impacto negativo, e o programa de acompanhamento e monitoramento, tá bem? Então essa é a primeira seção dentro dos estudos do seu estudo ambiental, que terá que estar lá muito bem construída, tá bem? Essa seção, um diagnóstico ambiental aí com toda a influência, né, todos os impactos, as medidas, né, mitigadoras aí, qualquer impacto negativo, né, e o monitoramento, acompanhamento e monitoramento de todas as ações e de todas as relações, não é, a partir do momento que você está fazendo o estudo ambiental, tá bem? Como é e como vai ficar, não é? Além disso, não é, você tem um relatório, né, dos impactos aí do meio ambiente, né? Esse relatório, tanto os estudos quanto os relatórios, né, são documentos distintos, não é, com focos diferenciados. Então, o relatório ele vai oferecer informações essenciais para a população, né, para que a população tenha conhecimento das vantagens e desvantagens do projeto e as consequências ambientais de sua implementação. Lembra lá durante a licença prévia, você tem a fase lá, não é, de audiências públicas, ok? Onde esses relatórios eles são apresentados, a população precisa saber qual é o tipo de vantagem econômica, né, trazendo empregos, né, desenvolvimento para a região, e as desvantagens também, né, qualquer tipo de consequência ambiental que possa existir ali. A diminuição de um recurso, não é? Enfim, não é? Isso tem que ser muito bem explicado aí durante os estudos e no relatório, tá bem? Em termos gerais, pode-se dizer que o estudo ambiental é um documento técnico e o relatório, né, o relatório de impactos ao meio ambiente, é um relatório gerencial, com uma linguagem mais acessível à população, ok? Enfim, para que fique muito claro aí a população, as vantagens e as desvantagens do seu empreendimento, a população que vive no local, ok? Muito bom. Os estudos ambientais, não é? Ele tem um relatório de controle ambiental e um plano de controle ambiental, não é? Deixa eu só explicar uma coisa aqui que eu acho que ficou um pouco confuso. Quando nós falamos aqui sobre as 4 seções do relatório, né? Então, na verdade, é isso mesmo. Nós temos a primeira seção, que é o diagnóstico ambiental,
da área de influência do empreendimento, né? O segundo, né, a segunda seção, que é a análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas. A terceira seção, que são medidas mitigadoras dos impactos negativos. E a quarta seção, que é o programa de acompanhamento e monitoramento, ok? Então, tudo isso aqui são as 4 sessões, não é apenas, como eu disse anteriormente, eu acho uma sessão unicamente. São as 4 sessões que devem conter nos estudos de impactos ambientais, ok? O estudo de impacto ambiental é um relatório técnico, não é? Dirigido aí às autoridades, né? Aos órgãos reguladores e licenciadores, e o relatório para a população, ok? Muito bom. Então aqui os estudos ambientais, continuando, né, o caminho aqui que estávamos seguindo, o relatório de controle ambiental e o plano de controle ambiental. E isso estará dentro também dos estudos, né, do EIA, lá, dos estudos de impacto ambiental, tá bem? Então, todos esses relatórios de controle ambiental e de plano, né, de controle ambiental farão parte aí dessa documentação. Destinam-se a avaliar o impacto de atividades capazes de gerar impacto ao ambiente, não é? Porém, em menor grau. Então, aqui nesse caso, em alguns empreendimentos, não é? Eles têm um menor grau de impacto. Então, você não precisa, às vezes, fazer um estudo de impacto ambiental, um relatório de impacto ao meio ambiente, não é? Às vezes é uma atividade de um grau, não é, menor, e que você apenas com relatórios de controle ambiental e plano de controle ambiental, a legislação já concede aí as licenças, não é, para esse tipo de atividade, ok? A estruturação dos documentos possui escopos semelhantes aí dos estudos ambientais e do relatório. No entanto, não são demandados altos níveis de especificações ou em suas elaborações. Não é? Aqui são documentos mais simples, mais objetivos, para atividades também que não exigem, né? Que não agridem o meio ambiente de forma direta. Não é? Então, às vezes, um plano de controle com um relatório de controle é o suficiente para o acompanhamento desse tipo de atividade pelos órgãos reguladores e licenciadores, tá bem? Muito bom. Temos também a questão do cadastro técnico, não é? E além do cadastro, aí a taxa de controle de fiscalização ambiental. Normalmente aqui executadas pelo IBAMA, não é? Qual que é a base legal, né? Nós temos aí a Lei 6.938, que depois foi alterada por uma outra lei no ano de 2000, né? Pela Lei 10.165, e também instruções normativas, a Instrução Normativa do IBAMA 31 de 2009. O Cadastro Técnico Federal, não é? Ele é realizado para aquelas atividades potencialmente poluidoras, ou também, né, utilizadoras de recursos ambientais. É um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, que nós falamos lá na nossa primeira aula, ok? Sobre a Política Nacional do Meio Ambiente durante definições e conceitos, tá bem? Então, esse Cadastro Técnico Federal, ele é obrigatório para todas as atividades potencialmente poluidoras e ou utilizadoras dos recursos ambientais, ok? Independentemente do local de instalação do empreendimento. A taxa de controle e fiscalização ambiental, né, ela tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia. Aqui o poder de polícia é de fiscalização, não é? De autorização, de concessão de licenças, tá bem? Conferido ao IBAMA, não é? Para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras dos recursos naturais. Então, essa taxa ela será cobrada, né, de todos aqueles que têm essa atividade aí, potencialmente poluidora ou que se utiliza de recursos ambientais dentro da sua atividade, não é? Utilização de água, utilização de outros itens, não é? Pode ser até do solo, enfim, cada negócio tem aí uma particularidade que deve ser atendida aí
e que deve ser respeitada caso a lei, essas leis aí que nós citamos aí, essa base legal que foi citada, ela insira, né, o seu empreendimento nessas condições. Os relatórios de atividades exercidas no ano anterior têm prazo de envio até 31/5 de cada ano. Então, para quem está abrangido aí dentro dessas condições, que tem que fazer o cadastro, que tem que pagar essa taxa, tem que apresentar um relatório, né, de todas as atividades realizadas aí durante o período, né, o ano anterior, e tem um prazo aí para entregar, ok? E esse prazo é o dia 31 de maio de todos os anos aí, de cada ano, ok? Nem todos aqueles que estão sujeitos ao cadastro devem pagar essa taxa, ok? Isso vai de acordo com a lei, de acordo com o IBAMA, ok? Isso será uma competência do IBAMA e ele vai informar quais são os empreendimentos, as atividades, não é, que devam pagar essa taxa ou não, tá bem? Muito bom. Vamos falar um pouco sobre a responsabilidade. A responsabilidade é sobre as condutas, ok? Segundo a Constituição aí, Federal, né, de 88, artigo 225, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, todo poluidor pagador, quando nós falamos lá dos princípios, né, na nossa primeira aula também, ele tem a responsabilidade, não é, de reparar os danos e ainda está sujeito aos processos civil e penal, ok? E também sanções administrativas, né, como falamos aí da necessidade, né, da obtenção das licenças e da renovação da licença de operação, enfim, ok? A licença pode ser causada ou suspensa, cancelada ou suspensa, perdão. A responsabilidade objetiva, não é? Segundo a Lei 6.938 e também a própria Constituição. O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade, ok? Então, a responsabilidade objetiva é aquela responsabilidade do Estado, né? E aquela responsabilidade direta. Então, o poluidor, qualquer cidadão que se sinta lesado, ele poderá acionar o próprio Estado aí, pedindo a indenização, ok? E o Estado, ele vai recorrer à culpa, né? Ele vai verificar a existência de culpa aí, para que esse sim seja responsável, né? por indenizações, por todo e qualquer tipo de dano causado ao meio ambiente e a terceiros, ok? Que as atividades, né, daquele negócio, daquele empreendimento, trouxeram, né, de problemas para outros, ok? O que são os danos, então, ao meio ambiente aí? Né? Quais são as responsabilidades por danos ao meio ambiente? Temos a administrativa, né? Ação ou omissão, ok? Ela é preventiva, né? Então, quando falamos lá das licenças, né, do cadastro técnico, quando falamos aí de todas as condicionantes, né, que tem que se reunir, tudo isso é administrativo. Então, se houver uma ação, né, ou uma omissão, alguém permitir, um órgão público, por exemplo, permitir, ou um funcionário público, permitir que alguém execute, não é, alguma atividade e que não tenha sido fiscalizado de acordo, essa responsabilidade administrativa ela cairá sobre também o funcionário público e também aquele que não é funcionário público, perdendo as suas licenças, ok? A responsabilidade penal, não é? Existem aí as penas, quando a poluição é determinada aí como crime, não é? Nas leis aí, nas legislações abrangentes e no próprio Código Penal,
ela não é preventiva, ela é repressiva, ok? E a responsabilidade civil ela é reparatória, não é? É você reparar os danos causados ali para mitigar, né, qualquer tipo de problema que você tenha causado ao meio ambiente, tá bem? Quais são as consequências do cumprimento das obrigações legais, não é? Dentro dos processos administrativos, você terá multas, suspensão das atividades e outras penalidades, não é? Perda de licenças aí, por exemplo. A ação civil pública, não é? Você terá multa também e a reparação do dano. A inversão do ônus da prova, né, no ajustamento de conduta. Então, quando algumas atividades, quando você exerce, lá junto com as licenças, você tem que assinar um termo de ajustamento de conduta. Ou seja, você tem que se responsabilizar pelo seguimento lá dos seus, né, para seguir os planos, seguir os cronogramas financeiros, os cronogramas de obras, os cronogramas do planejamento ambiental, enfim. E você assina lá um termo de ajustamento de conduta. Se você, por acaso, não cumprir, você é processado, né? É multado e pode perder as suas licenças, ok? Pode existir também, não é? A ação civil pública é aquela que o governo, né, os funcionários públicos, ele é obrigado a fazer, é o trabalho, né, é o poder de polícia aqui, tá bem? Assim como são os processos administrativos. A ação popular, não é? Ela visa a anulação do ato lesivo, ou seja, se a população, por algum motivo, enxergar na sua atividade, no seu empreendimento, não é? Um ato lesivo ao meio ambiente, não é? A vida das pessoas ali, de alguma maneira, elas vão, através de uma ação popular, exigir aí que o seu empreendimento, de alguma forma, seja adequado, ou seja até mesmo extinto, ok? Então, por isso, esses estudos de impacto ambiental, o relatório, né, dos impactos ao meio ambiente, as audiências públicas, para que você não venha a sofrer aí depois uma ação popular por falta de conhecimento da população, ok? Da ampliação, né? Quais são as vantagens e as desvantagens que o seu empreendimento está levando para uma determinada região. Ação penal por crime ambiental, né? Você tem aí multas, penas privativas de liberdade, né? E penas restritivas de direito. As penas privativas de liberdade, né, são a prisão e a detenção, e a prisão normalmente ela pode ser um pouco mais relaxada, né, pode ser uma prisão em liberdade assistida, em liberdade condicionada, não é? E também a de detenção, essa não, essa é cumprida mesmo preso, não é? As penas restritivas de direito, não é? Aquelas que você perde o poder você tem que se apresentar em determinados horários, você não pode viajar, você não pode sair da cidade, enfim. Tem vários tipos de penas aí no Código Penal, ok? Que estão aí voltadas para a área ambiental, tá bem? Solidariedade passiva dos poluidores, não é? Então, a solidariedade, ela é voltada a todos os poluidores, ou seja, mesmo aqueles que são apenas sócios daquele empreendimento, não estando lá executando a operação, eles são responsabilizados, tá bem? Então, todos são responsabilizados aqui, mesmo que não estejam lá ativamente, né? Não façam parte da administração, apenas contribuem com capital dentro da operação. Não importa, o alcance da justiça, né, no caso de reparar danos, ele alcançará, inclusive, as partes, não é, desses sócios que não são os sócios que estão lá conduzindo o negócio, né, os diretivos, né, todos aqueles que fazem parte do empreendimento, seja a sociedade limitada ou uma sociedade anônima, ok? Socialização da responsabilidade ambiental.
difícil identificação, né? Terrenos não autorizados, mau gerenciamentos. Então, essa socialização, né, da responsabilidade, ela é bastante difícil. É difícil você identificar ali o causador, não é? Nós temos aí grandes tragédias ambientais aí, e sempre fica se empurrando, né? Foi fulano que não fiscalizou, foi ciclano que não tirou as licenças de acordo, ou não cumpriu o ajustamento de conduta, enfim. Você tem que comprovar, não é? Através aí de processos legais, não é? Todos têm o direito, segundo a própria Constituição, né? À defesa e ao ato contrário, né? A trazer ali a sua defesa para o processo. E é sempre muito difícil você comprovar os culpados, né, dessa responsabilidade ambiental, mas cada vez mais a legislação está se aperfeiçoando para que isso seja cumprido, não é? E essa socialização da responsabilidade ambiental ela seja bastante eficaz, ok? E consiga aí alcançar o poluidor, tá bem? Muito bom. A responsabilidade administrativa, ela traz aí um exemplo apenas aqui na Lei 9.605, a multa, né? Tem um valor máximo de 50 milhões. Isso aí, em novas legislações, é constantemente discutido, né? Valor mínimo e máximo, enfim. Eu trago aqui apenas essa lei como exemplo para se ter uma noção, né? De como cada vez mais a socialização dessa responsabilidade por dano ao meio ambiente, ela está mais presente no dia a dia, ok? A competência, né, para a aplicação dessas multas, né, são todos aqueles órgãos lá do Sistema Nacional do Meio Ambiente, tanto federais, estaduais e municipais. E qualquer pessoa, né, poderá dirigir representação às autoridades. Quando você faz uma representação, você dirige, né, uma solicitação a uma autoridade para que ela cumpra as leis, caso você enxergue, né, não temos aí só a ação pública, né, a ação popular, você tem também como fazer uma representação às autoridades para que elas se mexam, né, vão atrás, descubram, investiguem, ok? Então todos na população têm essa obrigação. Quais são os tipos de sanções, não é? Então você tem advertência para aqueles que são funcionários públicos, ok? Você tem multas simples, multas diárias, não é? Para quem continua lá, você tem que apresentar uma solução até a data tal. Caso não aconteça, haverá uma multa diária de tanto até que você cumpra aquele ajustamento, tá bem? A apreensão de animais, não é? Produtos e subprodutos da fauna ou da flora podem ser também apreendidos, não é? Se foram constituídos aí de uma forma não legal. Instrumentos, não é? Todos os tipos de equipamentos que você usa, né? Os petrechos, lá, tudo que você usa, por exemplo, para pesca, enfim. Equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração também podem ser apreendidos. Destruição ou inutilização dos produtos, não é? Quando por algum motivo esses produtos podem ser ali facilmente subtraídos, né? Ou mesmo produtos que tenham ali uma vida útil muito pequena, não é? Então é aconselhado em alguns casos de apreensão a destruição, não é? E essa destruição, se houver custo, o poluidor pagador é quem arcará com esse ônus, ok? Suspensão de venda ou fabricação, não é? Embargo de obra ou atividade, demolição de obra, suspensão parcial ou total da atividade e as penas restritivas de direito aí, né? De não poder mais, por exemplo, negociar, não é? Participar de licitações públicas, enfim, não é? Todas essas sanções estão previstas aí nas responsabilidades administrativas, ok? Multa, advertência, multa diária e tudo mais que falamos aqui, tá bem? Uma atenção muito grande para esse tipo de atividade que cada vez mais
se aprofunda, conforme falamos aqui dentro das leis, né? Essa própria lei aí de a Lei 9.605 também trata aí da responsabilidade penal, não é? Ela é bastante inovadora e polêmica, porque ela é mais severa até mesmo que a responsabilidade penal da pessoa jurídica, né? Ela traz aí umas consequências mais graves e também traz essa responsabilidade penal da pessoa jurídica. Não é, como assim, eu vou prender a pessoa jurídica? Não é. Ó. Segundo o artigo 2º, quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas, e estes combinadas na medida da sua culpabilidade, ok? Ou seja, não é conforme a culpa, terá uma pena de acordo com essa culpa, bem como o órgão diretor, o administrador, o membro do conselho e do órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário da pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de outrem, né, de outra pessoa, deixar de impedir a sua prática quando podia agir para evitá-la. Ou seja, a responsabilidade penal da pessoa jurídica, ela recai sobre os responsáveis pela pessoa jurídica, né? O administrador, os membros do conselho, né? Os órgãos técnicos, né? O técnico que assina a documentação, os auditores internos e externos, ou a empresa de auditoria, não é? Que faz esse trabalho, o próprio gerente da área, não é? Os prepostos, né, que são colocados aí nos contratos, os mandatários, enfim, todas as pessoas que de alguma forma aí souberem, né, que ou podiam agir e não agiram, elas serão responsabilizadas penalmente, ok? Muito bom. No caso aí, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativamente, não é? Civil e penal, como falamos, né? Administrativos com as licenças, multas, advertências, né? Civil, reparação de danos, e penal aí o caso conforme o disposto na lei, né? Nos casos em que infração cometida por decisão do seu representante legal ou contratual ou de órgão colegiado, né? Como falamos aí do conselho, no interesse ou benefício da sua entidade. Ou seja, todas as pessoas que contribuírem, não é, serão penalmente responsabilizadas, ok? A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato, ok? Então, outras pessoas, né, jurídicas ou pessoas físicas que não competem diretamente lá, mas que têm responsabilidade, também serão penalmente responsabilizadas, ok? Sejam elas coautoras, autoras, partícipes, né? Participaram do crime de alguma maneira, junto com as pessoas jurídicas também, o responsável da pessoa, ou os responsáveis da pessoa jurídica, também será de alguma forma aí responsabilizado em conjunto, ok? Quem pode ser responsabilizado penalmente? Como falamos aí, ó, além de todos aqueles que já falamos, né? Temos aí o diretor, não é? Temos aí o administrador, o membro do conselho, não é? Já falamos, né? Ou de órgão técnico, auditor, gerente, preposto, mandatário. Então, além da responsabilidade penal, civil e administrativa da pessoa jurídica e da pessoa física também, não é? Tudo isso em conjunto, todos podem ser responsabilizados, né? Diante aí do processo penal, não é? Das leis aí do Código Penal, enfim, ok? Quais são os requisitos aí, né, para a configuração de um crime ambiental? Como qualquer crime, a tipicidade, né? O crime deve ser definido em lei, então, como diz a própria Constituição, não há crime que não né, o próprio Código Penal, né, não há crime sem estar definido, né, na própria lei. A responsabilidade subjetiva, né, tem que haver aí culpa ou dolo, né, ou intenção,
ou culpabilidade, né, da pessoa, ok? O sujeito ativo, né, tem que ter um sujeito ativo, quem cometeu o crime, ok? Isso por si só constitui aí os requisitos, né, para a configuração de um crime ambiental, ok? Então, se esse crime estiver lá no Código Penal, se houver, né, responsabilidade subjetiva, né, culpa de alguém, né, ou intenção, o dolo, né, tem que haver um sujeito ativo, né, quem comete o crime, ok? Para que haja uma responsabilidade penal. Quais são as espécies de penas, né? As pessoas físicas, né, ou pessoas naturais, como normalmente no direito civil deveria ser chamado de pessoa natural. A gente se habituou de falar pessoas físicas, não é? Mas são pessoas naturais. Privativa de liberdade, né, como falamos, reclusão, detenção e prisão domiciliar, não é? Tem aí as restritivas de direito, prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, ok? Limitação aí, né, de fim de semana, enfim, e outras mais, ok? Aqui estamos dando alguns exemplos dessa a configuração penal aí sobre crimes ambientais, tá bem? E as pessoas jurídicas, né? Quais são as espécies de penas, né? Prestação de serviços à comunidade, custeio de programas e de projetos ambientais, né? Além do processo penal contra as pessoas físicas, né, naturais lá. Ainda vai haver as penas à pessoa jurídica. Terá que prestar serviços à comunidade, né, custeio de programas e de projetos para reparar, né, o dano, enfim. Execução de obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos, contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas, não é? Tudo isso pode ser também, pode constituir a pena para aquele crime ambiental também direcionado aqui à pessoa jurídica, tá bem? E as restritivas de direito da pessoa jurídica, né? Suspensão total ou parcial das atividades, né? Cassando as licenças aí, interdição temporária do estabelecimento, da obra ou da própria atividade, e a proibição de contratar ou obter subsídios, subvenções e doações do poder público. Então, às vezes, algum empreendimento ela tem algumas isenções de impostos, né? Por exemplo, para instalar a fábrica dele lá, o município deu a ele uma isenção de IPTU por 10 anos, por exemplo. A justiça pode cassar isso, não é? E obrigá-lo, ele perde essas subvenções, né? Ele perde esses subsídios que houver do poder público, perde, né, qualquer tipo de doação. Se o terreno foi doado, por exemplo, para ele instalar o negócio lá, e ele degradou o terreno e teve consequências ambientais graves, ele pode perder isso, ok? O poder público retoma a posse do terreno. Muito bem. São alguns casos, alguns exemplos que estamos dando aqui da responsabilidade penal. Falamos bastante de responsabilidades administrativas, não é? Civil, né, que é o reparo. Civil é um processo, né, que será ali de indenização, né, movido e paralelo ao penal. Estamos dando mais atenção ao penal aqui por se tratar de uma responsabilidade objetiva, direta, ok? Circunstâncias atenuadoras da pena, né? Aquelas que deixam a pena mais leve. Um baixo grau de instrução ou escolaridade do agente, aquele que cometeu o crime, não é? O empregado lá que derramou, por exemplo, um agente químico nas águas ali, nos riachos, né? E não tinha um grau de instrução ou escolaridade suficientemente para entender o que estava fazendo. Pode ser que haja aí uma atenuação das penas, não é? Arrependimento do infrator, não é? Manifestado pela espontânea, né? Então, arrependimento espontâneo é aquele que você se acusa, assume a sua responsabilidade, assume, né, que vai reparar a reparação do dano, a limitação significativa da degradação ambiental causada, para reparar tudo isso, ok? A colaboração com todos os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Tudo isso pode atenuar a pena.
E também, por outro lado, as penas podem ser agravadas, né? Temos aí os agravantes das penas, né? A reincidência nos crimes de natureza ambiental. Toda vez que você comete o mesmo crime, você já foi multado, já foi advertido, né? E você vai lá e comete o mesmo crime. Então, aquela pena que está lá de reclusão ou restrição, né, restritiva de direitos, enfim, ela será agravada, ela será aumentada também. Se você cometer esses crimes durante os domingos e feriados, né, teoricamente, aí você está aproveitando, né, que há aí uma menor fiscalização para cometer esse tipo de crime, né? Também à noite, né, mediante fraude ou abuso de confiança, não é? Do poder público até, não é? Atingindo espécies ameaçadas, listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes. Então, a sua pena, né, penal, aí ela poderá ser agravada, não é? Seu processo penal, a sua pena terá agravantes caso você cometa crimes ambientais com essas características, ok? Muito bom. Com isso, finalizamos aqui a nossa terceira aula. Falamos aí bastante, né, sobre responsabilidade civil, penal, administrativa, falamos sobre licença, falamos sobre direito, ok? E vamos aprofundar alguns outros assuntos nas nossas próximas aulas. Até aqui agradeço, muito obrigado, até mais.